Olá, nós somos da turma 020 do curso de Psicologia da UFSCar e esse é o podcast LAP para Leigos. Eu sou a Ana Júlia. Eu sou Gabriel Mendonça. Eu sou Luana Barreto. Eu sou Sofia Mitsuyuki. Eu sou o Vitor Pereira. Olá, esse é o LAP para Leigos. Nesse episódio, eu, Ana Júlia e o Vitor vamos conversar com Ricardo Oliveira sobre como atuar na alienação parental dentro da UFSCar. Ricardo, por favor, se apresente e fale um pouco sobre você. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu me chamo Ricardo Oliveira. Eu sou psicólogo formado pela Universidade Federal do Amazonas. Sou mestre e doutorando em psicologia. O meu mestrado eu fiz no Laboratório de Análise e Prevenção da Violência e o tema da minha dissertação foi sobre alienação parental. Atualmente eu atuo como psicólogo da UFSCar no campus de Araras. E Ricardo, como o seu estudo e trabalho se relacionam com a alienação parental? Bom, eu acho que inicialmente é importante entender a alienação parental como uma violência psicológica. Então, sabendo que ela é uma violência psicológica que é praticada contra a criança por um dos pais, com o objetivo justamente de afastar essa criança de um dos guardiões ou do genitor, e que essa hostilização, tem justamente esse objetivo, de alienar, ou seja, separar uma criança de um outro pai ou guardião. A minha dissertação sobre alienação parental foi composta por 2 estudos. Um primeiro estudo, eu fiz uma revisão sistemática em que a gente teve como objetivo estudar, levantar estudos que foram estudos documentais, ou seja, eles estudaram amostras judiciais, sentenças, relatórios psicológicos envolvendo alienação parental. Por mais que seja um tema já bastante debatido, desde os anos 80, e por ser algo que surge justamente no litígio, dentro dos tribunais, para mim foi estranho encontrar poucos estudos, tanto internacionais quanto nacionais, Foram analisados somente 6 estudos. E aí, quando eu analisei esses 6 estudos, a gente pôde concluir pelo menos 2 coisas bem importantes. Primeiro, é que o sistema de justiça, e aí eu falo sistema de justiça não só o brasileiro, mas porque eu vi estudos canadenses, italianos, enfim, tem embasado as suas decisões relacionadas à alienação parental a partir das conclusões de relatórios psicológicos produzidos por peritos psicólogos, seja de tribunal ou de fora de tribunal. E o que indica a importância do papel do trabalho do psicólogo, da avaliação psicológica na resolução desses casos. Só que também a gente encontrou que haviam deficiências nessas avaliações psicológicas. Então, esses estudos eles vão indicar que os construtos utilizados para essas avaliações de casos de alienação parental, muitas vezes não tinha nenhum embasamento científico, ou então, quando a gente fala de estudos brasileiros especificamente, a elaboração dos relatórios psicológicos, eles eram fora das normas exigidas pelo Conselho Federal de Psicologia, o que acaba dando uma fragilidade, inclusive, para esse relatório psicológico, no sentido dele embasar uma decisão judicial. Afinal, uma decisão judicial, nesses casos de alienação parental, decide como que vai ser, às vezes, a vida da criança dali para frente. Se ela vai ficar com o pai, se ela vai ficar com a mãe, como é que vai funcionar a guarda. Então, por exemplo, como os comportamentos de alienação parental são muito parecidos também com os comportamentos de proteção de uma criança, por exemplo, uma criança está sofrendo violência psicológica, ou física, ou sexual,
de um dos guardiões. Tá? E aí a mãe vai lá e diz, olha, o pai está oferecendo risco para a criança. Mamãe quer manter a segurança dessa criança, ela vai afastar essa criança do convívio dessa pessoa que está oferecendo risco para ela, né? O que é o comportamento de alienação parental? É a mesma coisa, né? Afastar o outro guardião desse convívio, só que com um objetivo diferente, né? Então tem uma linha muito tênue aí. Então é muito importante em que a gente tenha um rigor muito maior nessa avaliação, porque a gente pode, quando a gente diminui esse rigor, a gente pode acabar colocando essa criança em risco, né? Ao invés de proteger, acabar deixando ela numa situação em que ela fica exposta a outros tipos de violência, né? E indo para o estudo 2, né? O meu estudo 2 ele teve o objetivo de analisar sentenças judiciais mesmo, de fato, e eu busquei na base de dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sentenças que mencionavam o termo alienação parental. Eu coloquei mais de 200 sentenças judiciais e dessas 200, eu selecionei para análise 128, que eram as 128 que realmente eu consegui identificar uma acusação de alienação parental. Os principais resultados dessa pesquisa era, primeiro, o óbvio de que a mãe era muito mais acusada de alienação parental do que o pai, né? Algo que a gente já era um resultado que a gente já imaginava encontrar. Então, em 69% dos casos, desses 128 processos, a mãe era acusada de ser alienadora. E em 71% dos casos, o pai dizia que ele era o alienado, né? Ou seja, ele estava sendo afastado do convívio com a criança. Mas quando a gente vai olhar a decisão final, o que o juiz decidiu dentro desse processo, desses 128, desses 128, 109 sentenças, ou seja, 85%, ninguém foi declarado alienador. Ou seja, ou essas denúncias, essas acusações eram falsas, ou não tinham embasamento nenhum, ou pior, elas encobriam uma acusação de abuso sexual infantil ou de outra violência contra a criança, né? Então, eu encontrei algumas sentenças em que foi comprovada, lógico que em processo separado, em processo criminal, de que realmente o pai tinha cometido uma violência, às vezes violência sexual contra a criança, e ele utilizava como um artifício argumentativo de defesa a acusação de alienação parental contra a mãe, né? Ou seja, a acusação de alienação parental não era para proteger a criança, era para se proteger da acusação de abuso sexual infantil, né? E no final das contas, só 19 sentenças o juiz decidiu, olha, a gente tem um alienador aqui. Na maioria dos casos, em 12 sentenças, a mãe foi declarada alienadora, em 4 sentenças foi o pai, em 2 os avós e em 1 a tia paterna, né? E outro resultado que é muito semelhante ao que encontrei no estudo 1 é que os magistrados eles fundamentavam suas decisões com base em laudos psicológicos. Em 75% das sentenças que eu avaliei, os laudos psicológicos eram utilizados como fundamento para aquela decisão. Inclusive, os juízes tiravam pedaços assim enormes do que o psicólogo dizia no relatório e jogava assim na decisão e falava, olha, com base nisso, a decisão vai ser essa. Não existe alienação parental ou existe alienação parental, essa pessoa é alienadora e a sentença vai ser essa, né? E então eu consegui meio que levantar um panorama de como são analisados, fundamentados e julgados os casos de alienação parental no estado de São Paulo, né? E os resultados encontrados foram semelhantes a outras pesquisas na área. Tem uma que é fundamental na área, que é uma pesquisa semelhante que foi realizada no Canadá, com mais de 200 processos também, e a gente conseguiu chegar a resultados parecidos, né?
É, e basicamente é isso. A minha dissertação foram esses dois estudos e a gente chegou nesses resultados. Perfeito, Ricardo. E, bom, depois disso, a gente gostaria de perguntar também para você quais são as possibilidades de estudo sobre esse tema, né, da alienação parental dentro da própria profissão que a gente tem. Primeiro, o local é meio que simples, né? O Laboratório de Análise e Prevenção da Violência. Quem inicialmente me orientou na dissertação foi a professora Lúcia, né? Lúcia Williams. Aí ela se aposentou no primeiro ano, aí no segundo ano em diante foi a professora Sabrina Mazo, ela também orientou outros projetos relacionados à alienação parental, inclusive da graduação. Então, se você quer pesquisar mais na área, na UFSCar, procura o LAPREV, procura a professora Sabrina Mazo. E é importante saber que existe, assim, uma infinidade de possibilidades para a gente estudar alienação parental, né? Desde que saiu a lei, né, surgiu muito debate, por exemplo, principalmente relacionado à questão do quanto que essa lei pode prejudicar mulheres, mães, né, de uma forma bem machista mesmo. Tanto é que isso acaba aparecendo na minha pesquisa, né? Que essa acusação de alienação parental geralmente surge para dizer, não, a acusação que essa mãe está fazendo contra mim é porque ela é louca, é porque ela é desequilibrada. E isso é uma postura machista bem comum na nossa sociedade, principalmente quando homens se sentem mais como é que eu posso dizer, sob risco, né? E uma coisa bem interessante que alguns autores vão apontar, né, que eu acho que ainda falta mais pesquisa nessa área para a gente debater melhor, é que eles levantam uma hipótese, mas é uma hipótese que ainda não está muito bem estudada, que é a seguinte: o papel da mulher na sociedade, durante muito tempo, até hoje mesmo, sempre foi de cuidado com a prole, né? De cuidado com os filhos. A mulher tem que ficar em casa e cuidar dos filhos e pronto. Com a mulher, mais recentemente, entrando no mercado de trabalho, assumindo outras responsabilidades, para além das responsabilidades do lar, as responsabilidades do lar passaram a, obrigatoriamente, terem que ser divididas. Então, o homem começou também a entrar mais nessa questão do cuidado com as crianças, com o lar, e a exigir também mais esse direito de ter esse cuidado com as crianças, né? Então, há meio que uma mudança nesse padrão. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar, por exemplo, os casos que eu analisei, a grande maioria, quem era o guardião da criança? A mãe. Então, não é porque é mulher que está propensa a ser alienadora, né? A hipótese levantada é, será que porque ela é guardiã, que existe maior risco dela ser alienadora? Mas a gente também não pode desconsiderar de que esse papel de guardiã ele é sempre atribuído à mulher, né? E meio que um fardo. Você nasceu mulher, você vai ser guardiã de criança, né? Então, é importante levantar esses contextos e isso cria um bom campo de estudo, né? E então o fato de ser mulher ele não é indicativo de probabilidade de ocorrência de alienação parental, né? Dizer que uma mulher é alienadora só porque ela é mulher, isso só mostra uma questão de estereótipo de gênero mesmo, desse tipo de acusação. Então ainda tem muita coisa relacionada a gênero, o papel do homem também nos cuidados com os filhos e tudo mais, que ainda pode ser melhor estudada, que tem um espaço bem amplo aí para estudar dentro desse campo da alienação parental. Você gostaria de acrescentar algo mais, de falar mais alguma coisa sobre o assunto? Uhum. Eu tenho umas dicas de leitura, né, que quem quiser conhecer mais sobre o tema, conhecer um pouquinho da história da alienação parental, desde a questão da síndrome de alienação parental, que a gente sabe muito bem e está bem sólido cientificamente que
síndrome de alienação parental não existe e tal. Quem quiser conhecer mais sobre isso, vá no repositório de teses e dissertação da UFSCar. Pesquisa no Google, repositório UFSCar. Vai abrir o repositório, lá você pesquisa, entre aspas, alienação parental. Os primeiros resultados que vão aparecer é a minha dissertação, a dissertação da minha colega Viviane Gama e a tese da minha colega também de Laprev, Sheila Soma. Esses 3 trabalhos que foram produzidos no Laprev, né, vão trazer uma boa perspectiva de como que está o estudo de alienação parental hoje, de como que está a discussão sobre esse tema, né, na atualidade, e o que a gente tem também de embasamento científico para avaliação de casos de alienação parental e como que está acontecendo essa avaliação aqui no Brasil. Tá ótimo. Muito obrigada por se disponibilizar seu tempo. Foi ótimo. Maravilha, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer estar compartilhando aí com os estudantes o conhecimento. E se vocês tiverem qualquer dúvida ou se algum colega quiser conversar mais sobre o assunto, vocês podem compartilhar o meu contato, que eu estou à disposição.